Os portugueses compraram mais de 2 milhões de embalagens de omeprazol no ano passado. É um medicamento de venda livre, mas que traz riscos para a saúde. O Infarmed vai, por isso, lançar uma campanha de sensibilização. Osteoporose ou agravamento dos problemas respiratórios são algumas das consequências que podem ocorrer mais tarde naqueles que tomam doses excessivas de omeprazol. O medicamento serve para combater as úlceras gástricas e o refluxo, mas há quem o tome simplesmente para o alívio de sensações de enfartamento. Este remédio não precisa de receita médica. Um uso indevido pode sair caro à saúde dos portugueses. É nosso convidado o gastroenterologista José Cotera, é presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e está em direto dos estúdios da TVI no Porto. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade para conversar connosco. Explique-nos, ou explique às pessoas, o real risco de consumir em doses excessivas este medicamento. No fundo, qualquer um, mas este aqui em concreto. Convinha, antes de mais, esclarecer um ponto, que é o seguinte. Este fármaco, o omeprazol, faz parte de um grupo de medicamentos que são os inibidores da bomba de prótons, que sucederam a um outro grupo, que eram os inibidores dos receptores H2, que tinham a mesma função, diminuir a produção de ácido do estômago. Estes inibidores já eram, outrora, consumidos em grande quantidade pela população. Este fármaco, tendo representado um avanço relativamente aos anteriores, tem igualmente um consumo muito excessivo, mas fundamentalmente porque é um fármaco que é adquirido sem receita médica. Porque especificamente a molécula do omeprazol nós podemos considerar inclusivamente que é uma molécula que está obsoleta. Houve sucedâneos do omeprazol, concretamente o pantoprazol, o lansoprazol e o esomeprazol, que são fármacos que não têm muitos dos efeitos colaterais que o omeprazol apresenta. Desta maneira, a questão que se coloca é até onde um fármaco como o omeprazol pode ser dispensado a qualquer cidadão sem ter receita médica. Então essa parte agora já está nas farmácias, essa responsabilidade, é isso? Bom, esse é o cerne da questão. Porque muitas destas complicações que podem suceder com a utilização prolongada, e refiro prolongada, deste fármaco, sucedem porque não há uma vigilância médica concomitante. Porque se houvesse uma vigilância médica concomitante, obviamente que casos graves, como aqueles que foram citados na peça, nomeadamente de osteoporose e alguns outros efeitos que o fármaco pode causar, não sucederiam, ou então haveria uma probabilidade infinitamente menor de sucederem, porque quem consumisse o fármaco estava sujeito a uma vigilância médica e o médico tem um controle daquilo que receita. Ora, não é isso que acontece na realidade e, portanto, depois podem surgir problemas resultantes da toma mais do que excessiva, da toma muito prolongada do medicamento. Quando estamos a falar da toma muito prolongada, estamos a falar exatamente meses, semanas? De anos, porque estes fármacos, por vezes, há indicação clínica para serem tomados em algumas circunstâncias durante períodos de facto muito prolongados e, nesses casos, tem de haver a respectiva vigilância no sentido de prevenir complicações. Isso não acontece pelas razões que eu apontei. Há, de facto, a facilidade de acesso ao fármaco e depois não existe qualquer vigilância. Olhando para estes problemas que o fármaco ajuda a combater, há outros medicamentos no mercado com efeitos menos negativos? Exatamente. Como referi anteriormente, este fármaco, entretanto, foi ultrapassado por moléculas mais modernas que têm uma eficácia terapêutica idêntica ou melhor, com muito menos efeitos colaterais. E esses medicamentos também têm receita médica ou são livres, de venda livre? Não, são medicamentos também com venda livre, que, no nosso entender, não deveriam ser. Esse aspecto deve ser encarado de uma forma muito séria, aliás, como outros medicamentos, porque um medicamento tem sempre efeitos colaterais, seja ele qual for. E nós temos, inclusivamente, o grande exemplo são, por exemplo, os anti-inflamatórios, que são fármacos potencialmente graves, com uma toxicidade a nível hepático, a nível do fígado e com uma agressividade a nível do tubo digestivo enorme, e toda a gente sabe que há um consumo desmedido de anti-inflamatórios que as pessoas, por falta de informação,
consomem para qualquer dor, para alguma febre ligeira e tomam esses medicamentos anti-inflamatórios como se eles fossem completamente inócuos. Portanto, perante qualquer medicamento tem de haver sempre alguma vigilância, desde que essa toma seja toma frequente. E é isso que no nosso país não acontece, e neste caso presente que estamos a debater do omeprazol é um bom exemplo. Dr. José Couteiro, obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia. Nada, bom dia.